Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, a paz do Senhor, irmã Eleide, a paz do Senhor, Paz do querido Senhor. professor, querida professora que nos acompanha. Nós estamos aqui em mais uma aula, em mais um momento reunidos, e queremos hoje, na dispensação do Senhor, falar e tratar sobre o tema de grande importância. A lição número 6, que nos traz o seguinte título: Conhecendo a Bíblia livro por livro. E nós esperamos que por meio dessa lição, por meio desse momento que venhamos estar aqui reunidos, cooperando, compartilhando ensinamentos, compartilhando a palavra do Senhor, você venha ser edificado e venha aprender bastante sobre esse livro que é de suma importância. É a nossa lição, como eu bem falei, é a lição número 6 e tem por título, mais uma vez, Conhecendo a Bíblia livro por livro. A Bíblia diz, que é o texto que vai nortear todo o ensino e todos os ensinamentos desta lição, está em Colossenses, capítulo 2 versículo 17, que diz o seguinte: tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Então, a partir deste versículo, a partir deste tema-chave para a nossa aula, nós vamos aprender vários ensinamentos. E a lição ela tem três objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer a Bíblia como um conjunto de livros. A Bíblia como uma biblioteca, como um aglomerado de livros que tratam de todas as áreas, de que fala, que nos doutrina, que nos ensina, que nos conforta, que nos confronta, que nos traz ensinamentos em todas as áreas. O segundo objetivo da nossa lição é apresentar as características do Antigo Testamento. O Antigo Testamento como uma seta, o Antigo Testamento como uma preparação que aponta única e exclusivamente para Cristo. E o terceiro objetivo da nossa lição é apresentar as características do Novo Testamento, que é o cumprimento dessa promessa, que é a efetivação, que é o escrito, que é a apresentação daquilo que foi prometido e apresentado no Antigo Testamento. Então, a nossa lição, ela tem por objetivo base, por objetivos principais, esses três pontos. Só que, querido professor, querida professora, ela também nos traz os saberes escolares, que são objetivos mais específicos, objetivos mais pontuais, para nós apresentarmos para os nossos alunos, para deixarmos claro pontos que nós não devemos deixar de citar e de fazer menção. E eles são seis. Eu quero citar aqui de forma breve. O primeiro ponto que nós devemos ter como pauta da nossa aula, como objetivo específico da nossa ministração, da nossa aula para os nossos alunos, é ensinar que a Bíblia ela é formada por um conjunto de 66 livros. E para nós, para você que já estuda a Bíblia há algum tempo, para você que já manuseia a palavra do Senhor por um certo período, isso é normal. Nós sabemos que é composto por 66 livros. Mas muitas vezes os nossos pré-adolescentes, os nossos alunos não têm esse conhecimento, não têm essas informações, então passo para ele, reforça, traga essa ideia da Bíblia como um conjunto de livros. O segundo ponto é mostrar que o Antigo Testamento ele possui 39 livros, assim como o terceiro tópico vai nos mostrar que o Novo Testamento possui 27 livros e de forma única, mostra ao seu aluno e nós vamos tratar mais no decorrer da lição, no decorrer da aula, que a Bíblia ela possui características particulares, características peculiares que só ela carrega. Por isso que ela é um livro único, um livro singular, que nenhum outro possui características, possui atribuições que ela possui. O quarto ponto, os livros da Bíblia estão organizados por livros, ou melhor, perdão, por estilos literários, divididos. Nós vamos tratar mais na frente que a Bíblia não está dividida em ordem cronológica, não, mas está dividida em estilos literários que facilitam a nossa interpretação, facilitam a nossa compreensão. Os livros, as cartas, as epístolas, estão em um aglomerado. Os evangelhos, assim também, os livros poéticos, históricos, da mesma forma. E também o tópico 5 dessa pequena apresentação, desse pequeno objetivo, trata e fala sobre os grupos literários. Nós temos o Pentateuco, os históricos, os proféticos, como pertencentes ao Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos também os evangelhos, as cartas, os livros proféticos, e nós temos toda essa subdivisão para que a partir daí nós venhamos compreender, nós venhamos entender como a Bíblia se organiza, como ela é dividida e como ela é apresentada, certo? Então, a senhora
Quer falar alguma coisa, irmã Helene? Quer fazer alguma ponderação, acrescentar alguma informação? Eu digo, você estava aí tão empolgada, eu gosto de ouvir. Quando a pessoa está bem empolgada, é bom porque a gente aprende bastante, né? Eu estava ouvindo você falando, e como essa lição é uma lição assim, bem prática, né? Isso. Mateus, eu esqueci de saudar os meus professores com a santa e gloriosa paz do Senhor, a paz do Senhor, queridos professores, né? É muito bom estar com vocês aqui de novo, em mais uma oportunidade na nossa querida EBD em Síntese, aqui no nosso podcast EBD em Síntese. Nós temos alguns objetivos para alcançar nessa EBD, e como essa lição é uma lição bem prática, e assim, eu estudando essa lição e olhando aqui que nós temos uma atividade bem interessante para ser aplicada no final dessa lição, e observando esse ponto que você entrou agora, que é o segundo ponto da nossa lição, eu imaginei que durante essa semana, né, durante toda essa semana, porque essa lição ela é colocada no ar na segunda-feira. Então, o professor tem a semana inteira para se preparar com os seus alunos. O professor, assistindo essa lição na segunda-feira, ele vai já entrar em campo com os seus alunos, porque hoje todos nós temos lá aquele fatídico grupinho do WhatsApp com os nossos alunos, não é verdade? Eu tenho o grupo do WhatsApp com os meus alunos. Por que não nós transformarmos aqui esses objetivos específicos dessa lição em perguntas, né? Porque a gente poderia transformar esses objetivos em perguntas. A Bíblia é formada por um conjunto de livros, né? Um conjunto de 66 livros. Quais são eles? Né? Quais são esses conjuntos? Quais são esses conjuntos de livros? Quais são os livros que formam esses 66 livros? O Antigo Testamento possui 39 livros, então, por que não uma enquete? 39, 41, 36, 25? Por que não uma enquete, né? O Novo Testamento possui 27 livros. Outra enquete poderia ser. Isso estimularia os seus alunos a estudarem durante a semana. Toda semana você lançar, todos os dias da semana, você lançar uma enquete para os seus alunos, né? Para ir estimulando eles a pegar na lição durante a semana, ir lá estudando, tá estudando a Bíblia, está estudando também a lição, para aproveitar, né, mais o tempo, e quando eles chegarem lá no domingo, já estarem com toda essa lição na ponta da língua, né? Já aproveitando todos esses objetivos e com todos esses objetivos já alcançados. Não é isso, irmão Matheus? Então, seria uma forma, né, deles aprenderem a reconhecer. Lembra daquela lição, daquela lição, da lição número 3 que nós gravamos, e que o objetivo, a dica pedagógica era construir com eles uma biblioteca? Lembra a biblioteca lá com uns livrinhos, com caixinhas de fósforo, revestir, cada caixinha de fósforo representar um livro, colocar lá. Então, por que não reutilizar esse recurso, né? E aí, nesse momento, seria excelente para separar em algumas congregações, nós não temos tantos recursos tecnológicos, né? É, aproveitar esse recurso e fazer essa separação bibliográfica, a, a, utilizar uma caixa como estante, né? E fazer essa separação dos livros, o livro do Pentateuco, o Pentateuco, né? Quais são os livros que representam o Pentateuco? E separar lá na estante, é, os livros históricos, separar em outro ponto da estante, os livros dos profetas, o Novo Testamento. Então, quais são os livros dos Evangelhos, então, o livro da Revelação, fazer essa separação, né? Porque já que não há uma divisão cronológica, né? Há uma divisão
a divisão da Bíblia, ela é feita por tópicos, não é isso? Ela é feita por pontos de estudo. Então, vamos separar, né? Vamos separar essa, fazer essa separação de forma que eles consigam visualizar na mente, né, trazer esse ponto concreto para eles compreenderem por que a Bíblia ela é classificada dessa forma, né? Trazer lá a memória aquilo que foi estudado lá na terceira lição, trazendo para a sexta lição, para que elas entendam a unidade da revista. O que estudou na terceira lição continua valendo, né? Não são coisas separadas. E a igreja que tem a possibilidade de fazer algo mais tecnológico, né? Por que não usar um aplicativo para fazer essa estante de forma virtual? Né? Nós temos aplicativos que possibilitam isso, fazer isso de forma virtual, né? Usar um aplicativo, desculpa, fazer isso de forma virtual, né? Então, eu estava aqui tentando encontrar, né, aqui no Google, tentando encontrar um aplicativo para fazer isso, e nós temos o Moodle, o Google Moodle, eu não sei se é assim que, que se fala, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas para você fazer essa estante de forma virtual, né? É usado muito na EAD, para você organizar, né, junto com os seus alunos, lá no celular mesmo, cada um pega o seu celular e vai separando de forma virtual os livros, né, da Bíblia. Então, é uma forma de ser feito isso, né, aproveitando o assunto da lição para que eles executem uma atividade, né? É uma forma de dinamizar a aula sem perder o conteúdo, né? E eles entendendo como é que está é, organizada a Bíblia, né? Só uma dica pedagógica para que eles façam a atividade, né? Que eles se interessem em fazer a atividade e não deixar a coisa cansativa, né? Porque é uma atividade, é uma lição assim, muito prática, né? Uma coisa muito assim, muito técnica. Então, para não deixar teórico, né? E aí, para não deixar muito cansativo, a gente faz assim, uma coisa mais diversificada, que é para que eles se sintam mais interessados em participar, né? E Então, até assim, associado a isso, irmã Leile, o professor que puder, dentro do seu limite de tempo, né? Nós sabemos que o tempo é algo muito, muito escasso na EBD, principalmente quando você vai ministrar, quando você vai trazer uma aula e quer aplicar uma dica pedagógica, quer trazer algo de novo, algo diferente. Então, nessa isso, subdivisão, você já poderia, professor, nesse momento de dividir ali os livros, você poderia, por exemplo, ao separar, por exemplo, como a irmã Leide bem falou, separar o Pentateuco e mostrar aos seus alunos quais são as características peculiares desse livro, ou, perdão, desse conjunto de exatamente. livros. Também Desse trazer, conjunto, por exemplo, quando for dividir as cartas, quais são as características peculiares das cartas. Caráter isso, doutrinário, caráter de ensino, caráter de exortação, frente a algumas peculiaridades de cada igreja. Então, trazer dessa forma, porque a partir daí você vai estar apresentando a lição, você vai estar expondo o que está contido na lição, que é o nosso norteador de conteúdo, que é o norte que nós temos que tomar para ensinar os nossos alunos, e também vai estar pondo e aplicando ali algo diferente, algo que venha trazer uma dinamização, que venha trazer algo mais dinâmico para a sua aula, e a partir daí seus alunos vão compreender e absorver de forma bem melhor. com toda certeza, exatamente. Né? Pode até usar assim, uma dinâmica, né, de exemplo, uma dinâmica de caracterização, de caracterização de amigos, por exemplo, né? A dinâmica do presente surpresa, né? Usar, pegar uma brincadeira, pegar
uma caixa de bombom, por exemplo, e você começar a dizer características das pessoas e você vai é, perguntando aos alunos quem é que tem na sala aquelas características e eles vão escolhendo e vão repassando aquele presente, né? Para que eles consigam entender que cada pessoa tem uma característica diferente, assim como cada livro, né? Cada livro tem a sua própria característica. Então, é uma forma também deles entenderem, né? Que cada livro tem uma característica, porque eles têm uma mensagem, um propósito diferente, um objetivo diferente, né, que precisa ser alcançado, porque eles foram escritos também em tempos diferentes, né, em tempos diferentes, em situações completamente diferentes, por pessoas diferentes, e apesar de serem todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, Deus ele não tira, ele não retira do, do homem, né, a existência do homem na escrita daquele processo. Vamos observar isso claramente nos livros da Sapiência, né, os livros de Sapiência, que são os livros escritos por Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros poéticos, são livros de aconselhamento. Por quê? Porque foram escritos pelo homem, né, naquele momento, o homem mais sábio que existiu na Terra. Isso. Nós Então, vimos na lição 3 esse aspecto da relação entre a inspiração divina e a autonomia do homem. O homem, ele mantém sua exatamente autonomia. Tanto que, como nós falamos, bem falamos lá na lição 3 é uma das isso. formas de distinguir um livro a sua autoria, da autoria do livro, são marcas literárias específicas do autor. Então, por exemplo, nós falamos lá, o livro de Hebreus, por que tem essa confusão? Ah, é Paulo, foi Lucas, foi outro, foi Apolo, porque existem características literárias que ali não são tão nítidas e não tão claras para Paulo. Então, por isso que surge essa dúvida da autoria. Então, essa responsabilidade, ou melhor, essa autonomia do homem e a inspiração divina é o que marca. Então, por isso que a Bíblia é um livro singular. Por isso que em muitos cenários a Bíblia, em muitos países, por exemplo, essa palavra que nós carregamos em nosso coração, em muitos países, ela é perseguida. Muitos cristãos não podem portá-la, não podem carregá-la. E já entrando aqui num viés mais prático e num viés mais devocional, que quando eu estava estudando, Deus me impulsionou, me direcionou a essa fala, a esse entendimento, é que essa lição, a lição número 6, é uma lição tão teórica, com vários pontos assim que parecem, entre aspas, e muitas aspas nisso, parece chato para os nossos pré-adolescentes, mas que muito pelo contrário, porque é conhecendo essa palavra, é sabendo que ela é composta por tais livros, subdividida de tal forma, contém ensinos de várias formas, aí a gente vai conseguir enfrentar os desafios diários. Nossos pré-adolescentes passam por desafios que nós já passamos. Nós sabemos o que é ser um pré-adolescente, com os hormônios ali à flor da pele, com as situações, com a vivência dentro da escola, que muitas vezes tenta nos impulsionar para caminhos diferentes, mas é conhecendo essa palavra, é sabendo, é manuseando, é abrindo, é lendo, é praticando o que ela nos ensina, que os desafios serão vencidos. Então, essa lição é tão teórica, mas nos traz uma lição tão prática, que é conhecer a Bíblia para pôr em prática e para viver de forma santa para agradar o Senhor. É esse o objetivo que nós temos. A louvar, adorar, exaltar ao Senhor por meio daquilo que a Bíblia nos ensina, sendo santo, buscando a santidade, buscando agradar ao Senhor e sendo como Jesus é, né? E foi. Porque se não conhecermos a Bíblia como ela deve ser conhecida, né, na sua essência, na sua simplicidade, no seu, nos seus mínimos, minimamente, nos seus mínimos detalhes, né, porque são os mínimos detalhes que fazem a diferença. São os mínimos detalhes que fazem a diferença. Realmente sabendo essas mínimas diferenças entre um livro e outro, entre um tempo e outro,
entre uma situação e outra, é que nós começamos a entender por que devemos conhecer a palavra, porque devemos obedecer a palavra, porque devemos amar a palavra de Deus. Porque se não conhecemos, não sabemos por que amar, não sabemos por que devemos obedecer, né? Porque conhecemos é que sabemos. Se não conhecemos, não sabemos. Por isso que devemos conhecer e prosseguir em conhecer, né? Então, quanto mais conhecemos, devemos conhecer mais, para que prossigamos em amar a Cristo. Porque não tem como conhecer a palavra de Deus sem conhecer mais a Deus, sem amá-lo ainda mais. Não tem como, né? É impossível isso acontecer. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós amamos e mais nós desejamos estar com Ele. Quanto mais nós conhecemos a Sua palavra, quanto mais nós conhecemos minimamente a palavra de Deus as suas peculiaridades, mais nós desejamos servir a Cristo, servir ao Seu reino, servir aos nossos amigos e aos servos, servir aos servos, né? Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós desejamos fazer parte desse reino e desse grupo aí de pessoas que são consideradas loucas, né? Mas quanto mais nós servimos, mais nós desejamos servir, nós sonhamos com esse dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, né? Mas nós desejamos esse dia. Amém? É, é, parece técnico, parece teórico, parece chato, mas não é. Por isso eu digo que é uma excelente oportunidade para nós passarmos a semana inteira, né, em contato com os nossos alunos aqui, ó, esmiuçando, porque parece uma lição curtinha, mas não é. É uma página e meia, mas não é uma lição curta. Não se enganem. Tem assunto aqui para passar a semana inteira esmiuçando com os seus alunos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma lição, assim, aparentemente curtinha, mas tem muita coisa para a gente esmiuçar com os nossos alunos aqui, transformar os objetivos, o objetivo geral, né? Os objetivos gerais e os saberes escolares, transformar esses saberes aqui em perguntas, transformar esses textos aqui em perguntas, olha, e passar a semana inteira fazendo enquetes com eles. E assim, não deixar essas enquetes só por enquetes, porque eles não vão responder, né? Transformar essas enquetes em pequenas competições, né? Lançar uma premiação, fazer alguma coisa, que eles possam se sentir motivados a responder, porque se não tiver motivação, eles também não respondem, né? Sem dúvida, é verdade. Vamos combinar que eles não vão responder. Tem que ter uma motivação. Amém? Amém. Graças a Deus. Já, já entrando aqui, meus queridos, nós já passamos por cima, já falamos, já Já. pincelamos, né, É, os tópicos aqui da nossa lição, mas antes, querido professor, de você apresentar esses aspectos e trazer essa subdivisão dos livros da Bíblia, da Palavra do Senhor, traga, e como a lição nos mostra, como a lição nos aponta, alguns aspectos que devem ser considerados. E eu sugiro até a você que aqui a lição ela traz um ponto importantíssimo, que é a questão da divisão em capítulos e livros. Eu creio que muitos alunos, muitos pré-adolescentes, os nossos alunos, não têm conhecimento tão nítido dessa informação, não têm conhecimento tão claro de que a Bíblia não foi formada nos seus primórdios, no seu processo de escrita, lá inicial, sim, ela não era subdividida assim. Então, você pode trazer, por exemplo, uma enquete sobre uma curiosidade, trazer um pequeno vídeo, algo que venha a clarear e trazer esse ensinamento. Então, traga, mostre ao seu aluno que a Bíblia não está dividida em ordem cronológica. Muitas pessoas, muitos jovens acabam se confundindo, acabam achando que ali está em ordem cronológica, porque isso nos traz essa ideia
Porque o Gênesis é o primeiro e o Apocalipse é o último. Mas dentro de uma história dentro de um contexto histórico e dentro de um contexto de criação e de fim, eles deveriam sim estar ali. Mas os outros que estão contidos ali no meio não têm esse caráter cronológico. Gênesis é o início e Apocalipse é o fim, mas dentro desse decurso de tempo, dentro desse espaço de tempo, existem livros que foram escritos antes, livros que foram escritos depois, mas não necessariamente estão em ordem, né? O tópico B do ponto 1 vai falar assim, ó, a divisão em capítulos e livros. E eu queria fazer menção aqui, é o que a lição nos diz, como uma forma de focar, uma forma de enfatizar nesse aspecto para você. Trazer uma curiosidade, trazer, como eu bem falei anteriormente, um vídeo, algo que venha a elucidar essa questão para os seus alunos. Então, a lição vai nos dizer assim, ó, eu vou fazer menção para que seja algo enfatizado. Diz assim, ó, em torno do ano 1227, um arcebispo inglês conhecido como Stephen Longton organizou um texto bíblico em capítulos, a partir do texto da Vulgata Latina. Então, os nossos alunos, muitos dos nossos alunos não sabiam, ou vão deixar de não saber, a partir do momento que você ministrar essa aula a ele, de que a Bíblia não foi inicialmente dividida em capítulos. Era um texto corrido. Era um texto que não era dividido em capítulos, não tinha essa organização. Por quê? Porque essa divisão em capítulos facilita o nosso entendimento, facilita na hora do culto, na leitura oficial do culto, o nosso pastor dizer, ó, abra no livro tal, capítulo tal. Isso facilita o nosso entendimento. É uma inspiração de Deus para que inspirou este homem, inspirou esse arcebispo aqui a facilitar o nosso manuseio. O entendimento de determinados assuntos dentro do contexto bíblico é tão difícil, entender certos assuntos é tão complicado, mas de forma dividida, de forma organizada, isso facilita, de certa forma, né? Então, depois de um tempo, por volta do ano 1527, iniciou-se a organização da Bíblia em versículos numerados. Então, veja que aproximadamente 300 anos depois começou-se essa divisão em versículos. Para quê? Para que nós pudéssemos compreendê-la, para que nós pudéssemos manuseá-la, para que nós pudéssemos ter um fácil manuseio, uma fácil manusear, essa é a palavra, manusear de forma mais clara, de forma mais fácil. E isso, eu creio que parte dos nossos alunos não sabiam. Não é verdade, irmã Helene? Parte dos nossos alunos não compreendiam essa informação. Mas, a partir daí, a partir dessa curiosidade, a partir das enquetes que você pode fazer uma enquete, por exemplo, perguntando em que ano foi dividido em capítulos, em que ano foi dividido em livros, ou quem fez, como fez, a partir de que versão, a partir de que texto, para que aí isso fique consolidado, sedimentado, como algo estruturado na mente dos nossos alunos. Porque a partir É daí, como como, nós falamos, de forma devocional, de forma mais prática, para tudo que vemos ensinando e aprendendo aqui, os nossos alunos vão saber. Vão dizer, ó, a Bíblia foi feita por homens. Aí o aluno vai na escola e vai dizer, não, 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 não. O homem apenas organizou. Deus deu a palavra, Deus inspirou, Deus deu a essência. Aí você vai dizer, não, o homem apenas dividiu. organizou. O homem É, apenas organizou, instruído por exato. Deus. Não foi o homem que de forma autônoma, inspirado por ele mesmo, fez. Não. Deus deu e inspirou o homem para organizar. Então, a partir daí, as afrontas na escola, as afrontas no dia a dia, ou em qualquer lugar que seja, serão combatidas, porque eles terão conhecimento de como a Bíblia foi organizada, de quem inspirou, de como ela foi manuseada para que nós hoje pudéssemos ter acesso a ela de forma mais completa, de forma mais fácil de manuseá-la. Não é verdade, irmã Leide? Exatamente, irmão Matheus, porque assim, a gente tem até o hábito, né, de fazer julgamentos acerca de tempos antigos, né, de como, é tão simples, né, a gente pega a Bíblia, é tão simples, a gente lê, a gente entende, por que aquelas pessoas antes não entendiam a palavra de Deus, por que as pessoas não compreendiam as coisas direito, é tão simples, a gente tem essa mania de fazer isso, né, mas imagine só, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, né? Você pegar o texto bíblico inteiro, o Pentateuco inteiro, né? São 5 livros, né? O Pentateuco, imagine 5 livros. Se a gente tem dificuldade hoje, tem pessoas que nunca leram. A gente tem crente hoje na igreja que nunca leu o Pentateuco Misericórdia. inteiro, né? Que tem, vamos combinar que a gente sabe que tem, né?
É Então, verdade, é verdade. é, imagine só, imagine lá, né, no, além de existir o analfabetismo, né, que existiam pessoas que não sabiam ler, né, havia carência de alfabetização naquela situação, de fato, o, só a classe mais instruída sabia ler, é, e aí, agora, e além disso, ainda tinha a questão da dificuldade realmente do entendimento, né? Aí, imagine só, aí hoje você encontra uma facilidade, né? Como é tudo dividido em capítulos, em versículos, tudo é explicado, cada capítulo tem o seu título para você saber exatamente do que é que se trata, né? Do que é que eu abri aqui em Êxodo, a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Eu sei exatamente do que esse capítulo vai me falar. Então, quando eu começo a ler, eu vou saber exatamente o que é que eu vou ler. Então, aqui, ó, joia. Eu vou saber exatamente o que é que eu vou, o que é que me espera pela frente. Então, é diferente de quando se abria os Pergaminhos. rolos, né? Como é? Os Pergaminhos. pergaminhos antigamente, e você, muitas vezes, era tudo organizado em pergaminhos, eles iam lendo, 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 talvez até quem começasse a ler nem se lembrasse mais do que estava lendo, quando terminasse, não sabia nem que tinha lido no No começo, início. no Isso. início, né? Então, assim, é muito difícil, talvez fosse, por isso fosse tão difícil, né? Obedecer, compreender o que estava sendo dito, talvez por causa disso houvesse tanta religiosidade, né? Mas é diferente nos dias de hoje, e aí para nós, eu entendo, que torna-se até assim, um tempo mais difícil em termos de cobrança, porque para nós a vida é muito mais fácil, né? Então, para nós, a vida é bem mais fácil, né? Porque está tudo organizado aqui, ó. É tudo organizado, é tudo em capítulo, aqui é no papelzinho, cheirosinho, não tem nada de tem um cheiro a mofo, é tudo legalzinho, né? Papelzinho aqui de Todos primeira. nós temos o nosso Eu, exemplar, é, eu tenho antigamente, 8 na minha as casa, eu cartas. tenho, Pois eu é. tenho 8. Antigamente, o livro de Apocalipse é um exemplo claro. Quando João ele escreve, ele destina ao anjo da igreja, que era o pastor. Então, quem tinha Exato, acesso era a liderança, que iria só que explanar, queria falar aos ouvintes, à igreja local ali. Mas hoje, isso, nós temos, todo nós mundo tem levamos a acesso. Bíblia para casa, temos aqui como acessar pelo computador, pelo celular, pelo Isso, aplicativo, e fora tudo o de forma facilitada. aplicativo, tudo de forma facilitada, fora o aplicativo, fora o computador, fora tudo, eu tenho 8 Bíblias na minha casa. Então, assim, aí todo mundo tem acesso, qualquer pessoa que quiser, né? Então, aí aí eu tenho, meu esposo tem, você tem, e assim, a gente senta, a gente senta na mesa, a gente senta à mesa para ler, a gente senta no sofá, a gente deita na cama, a gente faz qualquer coisa. As pessoas iam para a igreja, só lia na igreja, na casa de alguém, na praça, na rua, no monte. Então, para ouvir a palavra, havia uma dificuldade muito grande, né? E assim, ou você guardava no coração aquelas palavras, ou então você se perdia por completo, né? Então, aí hoje nós temos essa palavra, ou você organizava isso dentro da sua alma, ou então já era, se perdia. Mas hoje nós temos essa palavra organizada dentro da nossa casa, do jeito que você quiser, para você guardar uma na sala, no quarto, na cozinha, do jeito que você quiser, inspirado por Deus, por alguém que fez, né, de acordo aqui com a lição traz aqui para nós essa informação, o inglês conhecido como Stephen Langton organizou o texto bíblico em capítulos a partir do texto da Vulgata Latina. Então, a gente tem essa informação riquíssima
para os nossos pré-adolescentes. Não podemos deixar de informá-los, né? E isso precisa ficar registrado nos seus corações, em nome de Jesus, para que eles não esqueçam dessa informação, porque isso é extremamente importante, é tão importante, não é mais importante do que a palavra, mas é tão importante quanto, porque foi uma forma que Deus encontrou de facilitar as nossas vidas, para que nós possamos compreender, né, para que nós possamos aprender a palavra de Deus com mais facilidade. Então, é uma forma que Deus encontrou para facilitar. É Deus, isso é de Deus para nós. Né? É uma forma que o Senhor criou para nos dar, para nos ajudar a compreender. É de Deus. É Deus criando meios, né, para nos ajudar a encontrar caminhos para o seu reino. E isso não pode ser desprezado, esse conhecimento não pode ser desprezado de forma alguma. Em nome de Jesus. Então, querido professor, você pode, dentro do que nós já falamos, apresentar, por exemplo, o tópico 2. Você pode apresentar o tópico 2 de acordo com aquele a dica pedagógica que a irmã Elide falou. Você pode fazer essa biblioteca, essa aula dinâmica, essa apresentação, mostrando, ó, temos o Pentateuco, os históricos, os livros poéticos, os proféticos, e trazendo de forma prática, como a irmã Elide bem falou. Assim também como o tópico 3 que fala sobre o Novo Testamento, mostrar como é subdividido, não de forma exaustiva, não de forma a cansar o nosso aluno, mas apresentando, sim, com certeza, porque é algo importantíssimo, mas de uma forma lúdica, de uma forma mais interativa, para que ele compreenda e absorva esse conteúdo e isso que está sendo ministrado. Né? Esse ponto que é de suma importância. E, para nós finalizarmos a lição, a lição ela já nos apresenta a conclusão daquilo que nós já estamos falando desde o início. A conclusão ela vai nos mostrar e vai reforçar para nós, professores, para nós que temos essa incumbência de ministrar a palavra do Senhor, que a Bíblia ela carrega em si algo único, algo singular, que nenhum outro livro carrega, que é o autor da Bíblia, o autor e inspirador da Bíblia habita dentro de você. Isso é único, isso é singular. Então, a partir daí, temos essa importância de estudá-la, de manuseá-la, de carregarmos onde quer que possamos ir, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, até dentro da nossa casa. Porque nós, graças a Deus, temos essa capacidade de termos um lar edificado no Senhor, um lar 100% cristão, mas existem alunos que não têm. Muitas vezes os pais não são evangélicos, os irmãos, ou alguém da família não é. Então, mostre ao seu aluno a importância de conhecer a Bíblia, a importância de manuseá-la de dia, manuseá-la de noite, saber que ela é a palavra do Senhor, que ela é inspirada 100% por Deus, que ela é 100% inspirada pelo nosso Senhor e Salvador, né? Mostre ao seu aluno que ele seja conhecedor da palavra do Senhor, que ele deseje, que ele anseie em manuseá-la, que ela não é um livro qualquer. Nós sabemos que a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro em que muitos tentam equipará-la a um livro comum. Não, a Bíblia não é um livro comum. Ela é um livro inspirado por Deus que fala e que trata sobre vários temas, que tem a capacidade de nos confrontar, de nos confortar. Naquele dia que nós precisamos de uma palavra de conforto, a Bíblia tem palavra de conforto. Precisamos de uma correção, ela nos corrige, ela nos ensina. Então, a partir daí, entendendo isso, entendendo essa subdivisão, entendendo todos esses aspectos pormenores que a irmã Leite falou, nós vamos ensinar aos nossos alunos que a vida cotidiana, o nosso dia a dia, as dificuldades do dia a dia são vencidas a partir do conhecimento bíblico, de sabermos e de termos inculcado em nossa mente as verdades da palavra do Senhor. Então, para finalizar, né, a lição de hoje, o que nós temos a dizer, né, para finalizar a lição professor, não subestime essa lição, né? Nós temos muito a trabalhar essa semana com os nossos alunos, né? Reforçar a palavra de Deus
né, continuar estudando a Bíblia, não desista do plano de estudo com ele. Fortaleça nesses dias, fortaleça ainda mais o plano de estudo, continue insistindo, incentive-os ainda mais cada dia, principalmente os livros dos evangelhos, porque nas próximas lições vamos precisar dos evangelhos, eles vão, quando chegar mais lá na frente, eles vão precisar saber quem são os apóstolos, o que eles são, o que eles fizeram, né? As lições mais à frente, nós vamos precisar de muitas dessas informações, então é interessante que eles continuem insistindo na leitura bíblica, não desista disso, para que eles continuem é, é, aprendendo, né, cada vez mais, porque é isso que vai nos salvar, é isso que vai os salvar nesses dias de risco, né? Conhecer a palavra, como disse o irmão Mateus, é o que vai salvá-los nesses dias de risco. É na escola, é no cursinho, é na rua, é com os amigos, é na hora de uma brincadeira, é na hora da tentação, é na hora que alguém chegar zombando, insistindo, é isso que vai, né, o salvar nesses momentos de risco, porque os riscos que o pré-adolescente corre são muitos, né, são constantes, são diários, é na internet, é nas redes sociais, é em todo lugar. Existem tentações de morte contra a vida dos pré-adolescentes. Nós precisamos. Nós somos, talvez, em algumas situações, talvez, nós somos a única ponte entre eles e a Bíblia. Então, não sejamos negligentes. Vamos trabalhar com eles durante toda esta semana. Vamos insistir, persistir e não desistir. Em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Glória. Graças a Deus. Então era isso, querido professor. Nós queremos agradecer a você pela sua presença, por ter dedicado o seu tempo a nos assistir, a assistir esse momento que foi edificante para mim, edificante para nosso irmão Helene. E tenho certeza que para você também. E nós desejamos e esperamos que sua aula seja uma aula abençoada, uma aula cheia do Espírito Santo, uma aula maravilhosa, que seus alunos venham conseguir consolidar esses ensinamentos, consolidar tudo que nós falamos aqui, é algo que você também venha pesquisar, venha acrescentar à sua aula, venha melhorar naquilo que nós falamos. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos também agradecer a liderança do DENEC por essa rica oportunidade e nosso Meleito com as considerações finais. Amém, amém. Eu só me despedir aqui dos professores no nome de Jesus, que vocês tenham uma boa aula. Pensem muito nos seus alunos, orem muito por eles, Verdade. jejuem por eles em nome de Jesus, né? E por sua vida também. Jesus, continue orando pela escola musical, por nós, né? Pelo DENEC geral, pelo pastor Martim Alves, pelo pastor Reinaldo, nos ajude aí. Nos coloque aí nas vossas orações em nome de Jesus, da irmã Eleide, irmão Mateus, É e verdade. o pastor Gibson, que agora ele é pastor Gibson, assumiu lá a congregação lá. Olha para ele voltar logo, em nome de Jesus, as nossas almas aí. Amém? Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Até a próxima.